Estamos começando mais um episódio do podcast Conversa com RH. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você impulsiona o seu crescimento profissional, não é mesmo, Flavinha? É isso aí, Gabriele. Como você está? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo jóia. Gabriele, hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Um tema assim que traz muitos desafios para quem vai fazer, para quem vai participar, para quem vai receber, é o famoso feedback, Com né? Então, certeza. a gente vai falar esse tema hoje, vamos conversar um pouquinho. E o feedback, Gabriele, ele existe várias formas de estar utilizando. E o feedback, ele é uma forma de evolução, tanto na nossa vida profissional, na nossa vida em casa, com a família, a gente usa o Uhum. feedback com os colegas, em grupos de trabalho, em grupos de igreja, qualquer ali reunir um grupinho de pessoas, é muito legal usar o feedback, né? Com E se você é certeza. um líder, se você é um colaborador, se você tem uma empresa, se você é um gestor, se você é um profissional do RH, fica com a gente até o final que vai ser muito legal o nosso tema de hoje. Esse tema, né, Flávia, é um tema maravilhoso porque a gente vai falar sobre como receber o feedback. Porque muitas vezes a gente fala só em como dar o feedback, mas também é importante aquela pessoa que vai receber o feedback receber e conseguir transformá-la, né, em uma atitude diferente, num comportamento diferente, né? Conseguir evoluir tanto no ambiente profissional como no ambiente pessoal, porque como a gente sabe, né, Flávia, a gente passa Hum? aí 80% do nosso tempo dentro das empresas. Então, muitas coisas que a gente aprende na empresa acaba refletindo dentro de casa também. Também, grupo de amigos, tudo, né, Gabriele? É bem legal. E a gente vai Uhum. discutir um assunto assim, para começar, assim, a gente vai fazer como se fosse uma pergunta, né, Gabriele? Por que que alguns profissionais, por que que algumas pessoas, vamos focar um pouquinho ali hoje na parte, nas empresas, né, na equipe, no Uhum. grupo, no corporativo, por que que alguns profissionais hoje têm uma dificuldade a mais em aceitar o feedback? Porque isso tem que ser uma coisa superada. A gente tem na nossa mentalidade que o feedback é como se fosse um puxão de orelha. É Aham. como se fosse um. Quando a gente estava ali na escola, o professor chama a atenção da gente. Então, a maioria das pessoas enxergam hoje o feedback como um puxão de orelha. E não é bem assim, né, Gabriela? O que que tu acha? Com certeza. Esse exemplo que você deu da escola é um exemplo muito bom, porque por que que será que o professor ele dá aquele feedback, ele fala o que que a pessoa Uhum. precisa melhorar? Porque ele quer ver aquele estudante evoluir. Então, esse é um ótimo exemplo para poder a gente abordar. E muitas vezes, quem recebe o feedback, a gente sabe que muitas vezes recebe como uma crítica, né? Muitas vezes é Sim. uma crítica, mas que a pessoa que recebe tem que refletir, né? Ela tem que pensar, poxa, se realmente isso está acontecendo, se aquela crítica realmente está acontecendo, eu preciso mudar para poder Sim. conseguir continuar no meu trabalho, para conseguir evoluir profissionalmente, né, Flávia? Isso é bem isso mesmo. Não é fácil, Gabriele, porque ninguém gosta que, digamos assim, que venham corrigir. Ninguém gosta de ser É corrigido, né? verdade. Então, pega um pouquinho essa situação. E hoje a gente vai falar, vamos falar um pouquinho sobre o feedback 360. Esse é muito bom, né, Gabriele? Esse feedback Verdade. 360 graus, ele é maravilhoso. O feedback 360, ele envolve o recebimento de diversas pessoas, as opiniões, as sugestões, o feedback mesmo de diversas pessoas. E quem são essas pessoas? São ali, pode ter o seu supervisor, pode ser o seu colega de trabalho, aquele colega legal, aquele colega que às vezes não é muito assim também, que no mundo corporativo a gente sabe que Uhum. existe essa situação, e até pelos subordinados. Por que não? Se eles são a minha equipe, por que não chamar, conversar? Só que o feedback Uhum. 360, ele tem uma ideia assim super legal. A ideia é que cada pessoa fale um pouquinho como é que ele enxerga o outro, como é que ele enxerga o trabalho daquele outro. E com isso acaba oferecendo assim uns insights valiosíssimos, porque cada um enxerga de uma forma. Não sei se acho que todo mundo já viu, acompanha a gente, já viu aquela imagem muito interessante do número 6 ali no chão.
Quem está de um Uhum. lado enxerga um 6, quem está do outro lado enxerga um 9. E aí, que número que é esse que está ali no chão? Com Como é que certeza. vê? Então, cada um enxerga de uma forma o que você faz, as suas atitudes, o jeito de estar fazendo. Existe o certo ou o errado. Hoje se fala muito, né, do certo e errado, o que é certo, o que é Uhum. errado. Mas então essa avaliação 360 é muito importante receber esse feedback, porque diversas pessoas que estão ali no teu dia a dia vão te falar de uma forma, de uma visão diferente como que é isso. Com Isso é certeza. muito interessante. Com certeza, Flávia. Receber uma perspectiva de cada pessoa. Isso é muito importante, né? A gente não fala somente. Quando a gente fala em feedback 360, né? Geralmente é utilizado pelos RHs. Mas também Hum, eu acho que vale da pessoa que recebe o feedback, por exemplo, só do supervisor, que ela mesmo corra atrás e pergunte para outras pessoas qual é a visão delas sobre isso. Porque se as outras pessoas tiverem a mesma percepção, isso significa que há um padrão, correto? sim, é Então, legal isso. e também tem o fato de que às vezes as outras pessoas também já passaram por essa dificuldade, por esse tendo que evoluir. E aí é que tá a chave de ouro aí, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas que já passaram por isso e conseguiram evoluir, elas devem ter dicas práticas para que você Sim. consiga evoluir aquilo que você precisa para poder trabalhar de uma maneira melhor, né? Para poder se desenvolver ali profissionalmente mesmo, né, Flávia? É bem interessante. E existe vários exemplos, né, Gabriela? Existem muitos Uhum. exemplos hoje do feedback, né? Vamos falar um pouquinho de alguns exemplos aí de feedback? Com certeza, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre um exemplo prático, né? Imagine um gerente de uma equipe que recebe um feedback negativo do seu superior sobre sua Hum, capacidade de delegar tarefas, que é muito importante para um gerente saber delegar é tarefas, muito, muito, né? muito, muito. Como será que ele reage inicialmente? Será que ele vai ficar de boas? Não, né? A gente sabe que muitas vezes ele vai se sentir desmotivado, ele vai querer questionar suas habilidades, né? Sim, E o que é uma reação comum, né, Flávia? A gente sabe que isso é é normal. normal. É a Uhum. primeira, é a Ninguém quer, primeira né? reação, exatamente, é a primeira reação que a gente tem. Mas é importante que depois disso ele se faça perguntas, né? Ele utilize desse momento para fazer perguntas para o seu superior, né? Ele pode Sim. perguntar, por exemplo, tá, mas o que que eu posso. Me diga mais detalhes sobre isso para que ele consiga juntar informações e que consiga aplicar isso no seu dia a dia e conseguir fazer um plano de ação, né, para que ele possa conseguir se desenvolver a cada dia. Isso é muito importante no momento do feedback. Sim, É você sim. refletir aquela situação e conseguir colocar em prática para que se desenvolva e também não gere uma demissão, que a gente Sim. sabe que é o que acontece, né, Flávia? É, É, muitas vezes a empresa dá o feedback, mas também tem a parte importante do colaborador conseguir captar aquilo e conseguir se uhum. desenvolver. E aí, se realmente não tiver aquele apoio, aquela percepção do colaborador, aí não tem o que fazer, né, Flávia? Se a pessoa não quer se Sim. desenvolver, não tem muito o que a empresa possa fazer também. Sim. Hoje o meu foco hoje é recrutamento e seleção, então eu ouço muito nas entrevistas alguns candidatos me falando, né? E isso acaba atrapalhando até eu que vou estar contratando alguém, e o candidato me fala, por que que tu saiu da empresa? Tu ficou 2 anos, um ano, tanto tempo na empresa. O que que aconteceu que você saiu daquela empresa? Ah, porque meu supervisor veio me chamar a atenção, veio falar que não é para fazer assim, é assim, mas o jeito certo é assim. Então, assim, eles Uhum, acabam se ofendendo de alguma forma, porque algum uhum, supervisor veio conversar com eles e não foi bem recebido, não foi bem uhum, trabalhado. E não só do supervisor, a gente vê também eles falando de algum colega. Ontem mesmo eu estava numa entrevista, gostei muito do candidato, mas por que fulano você saiu da empresa, né? Uma metalúrgica, já estava um bom aham, tempo. Ah, porque aconteceu tal coisa na operação e eu fui chamar a atenção do outro colega que não era assim, porque corria o risco de um acidente ali naquele uhum, momento, né?
E ele não recebeu mal, ele não gostou, a gente começou a se discutir e esquentou um pouquinho o ambiente. O que que aconteceu? Os dois foram dispensados, Nossa. advertência, tudo mais. Então, assim, às vezes é o jeito que você vai falar para o colega ou para o outro, a forma que você quer transmitir que ele possa Uhum, melhorar o jeito dele, mas é o jeito de quem está ouvindo também. Então é com complicado, certeza. né? Eu lembro quando eu trabalhei numa outra empresa. A gente estava todos, né, na mesma sala, a gente tinha o marketing, tinha o comprador, tinha o financeiro, tinha a menina do Uhum, DP, então a gente tinha várias pessoas numa sala, era uma sala enorme, e a gente tinha uma moça ali que era compradora. Nossa, é muito legal ela. Faz anos que eu não a vejo mais, mas ela era muito bacana. E eu uhum, lembro que ela tinha uma certa dificuldade, por ser da parte de compras, ela tinha uma certa dificuldade em, ela falava bacana com o pessoal que ela comprava todos os produtos e tal, mas quando ela ia conversar com os gerentes para passar as informações, olha, não tem isso, não tem aquilo, então tinha uma certa dificuldade na uhum, comunicação. Então uhum, existia, porque eram produtos específicos que tinham que ser comprados, não podia ser mais ou menos esse ou mais ou menos aquele. Então a uhum, parte de compras tinha que ser uns produtos específicos daquela forma, porque quem vai usar quer daquele jeito, pela qualidade e tudo mais. Então uhum. tinha uma certa dificuldade na comunicação. Então, o que que a gente fez ali? Fizemos uma reunião, chamamos ali os gestores da área em que ela tinha o contato direto e Uhum. sentamos ali e conversamos. Bom, vamos alinhar aqui o que que precisa ser feito. Olha, fulana, a gente vai ser dessa forma. Os gestores passaram para ela, olha, tal produto tem que ser dessa marca, tem que ser dessa qualidade. Por quê? Porque senão vai dar errado lá no final. Como é Uhum. que o cliente vai receber tal produto se dá errado, se não tem aquela qualidade? Então a gente conversou, alinhou, ela recebeu assim, foi até bonito assim de ver. Ela recebeu Legal. super bem isso aí. Então Aham. ela soube receber, ela soube absorver aquela mensagem, foi muito atenta, muito legal. Aquele ambiente ficou legal, o clima ficou legal, o tema que a gente resolveu ali ficou legal. Tá, o que que Uhum. aconteceu, Gabriele, com essa menina? Coisas melhores, ela Com foi certeza. promovida, ela conseguiu absorver, ela conseguiu resolver o problema, o atrito que estava Que tendo ali. coisa Então, o que que boa. aconteceu? Sim, ela foi promovida, ela conseguiu um cargo de liderança maior do que ela estava. E hoje, como a empresa foi crescendo na época ali Uhum. nessa situação, então ela foi para um outro cargo de gestão maior do que ela estava e ela conseguiu contratar outra pessoa para compras, para ficar onde ela Uhum. estava e ela foi ser responsável pelo setor de compras. Por quê? Porque ela soube aproveitar aquele feedback, ela Legal. trabalhou naquilo ali, ela foi estudar, foi buscar como melhorar, como aprender. Ela até teve uma vez que ela me chamou, a gente conversou ali na sala, olha, Flávia, o que que dá para me fazer? Como é Uhum. que a gente pode. Eu até consegui na época um curso para ela fazer assim, mas ela que quis, Gabriele, ela foi atrás, ela se Exato. interessou. E ela soube receber aquilo ali. Ah, e muitas vezes é fácil, às vezes a gente está com um problema, alguma dificuldade em casa, alguma dificuldade com um colega, e aí vem um colega de trabalho e ó, não é fácil, a gente Uhum. sabe que não. Só Com que a certeza. forma de absorver faz com que isso alavanque até a carreira dessa Uhum. pessoa. E isso é muito legal. Então, eu sempre lembro desse exemplo que é muito legal. A gente dificilmente a gente se fala agora, mas ela tá assim super para frente com cargo de gestão mesmo, então isso Uhum. serviu muito para ela. Isso Que é legal. muito bacana. E a gente fica feliz também disso, né? Com certeza, né, Flávia? E é muito lindo de ouvir isso, né? E a gente fala Sim. também que quando o colaborador ele realmente mostra interesse em se desenvolver, aí é que tá, ele se destaca naquele ambiente. Isso significa o quê? Totalmente. Mais oportunidades de crescimento naquela empresa, mais oportunidades de realizar treinamentos para cargos maiores
Então, Sim, tudo vem para contribuir, não é mesmo? Quando a pessoa exatamente. consegue refletir, consegue captar aquilo da maneira correta, né? Utiliza da inteligência emocional, porque tem muito Sim. disso, né? Que nem o exemplo que você deu ali sobre a questão do candidato, né? Dele ter Uhum, brigado com outro colaborador porque ele estava indo errado. Mas e se ele tivesse comunicado para algum supervisor, para que pudesse sim, analisar direito. Não uma questão de. A gente não fala uma questão de dedurar, não é essa a questão. A sim. questão é que é uma coisa que tem a ver com a segurança do trabalho, né? Então, isso É é muito muito grave, né? importante. Exatamente, porque aquilo que aquele colaborador estava fazendo pode acabar prejudicando outros colaboradores. Então, é um ponto muito importante isso, né, Flávia? E o feedback 360, ele tá aí para alavancar tudo, gente. Muito. Né? A gente vai repetir aqui, façam essa experiência, né? Sim. Façam feedback 360. Por quê? Porque você vai ter lá ali uma visão maior, você vai ter uma perspectiva, você vai ter várias ideias. Pode ser que aquela pessoa que já passou por aquilo tenha feito algum curso e tenha como te indicar, ou Uhum. então que tenha feito um plano de ação e ele já tenha um modelo do que ele fez para melhorar aquilo. Então a gente tem que pensar direitinho, tem que pegar e querer se desenvolver, porque isso vai ser para a sua evolução, Sim. né? A gente sempre fala isso. E a gente tá sempre em evolução, né, Flavinha? A gente Sempre, sabe, sempre, a sempre, gente está aqui no nosso sempre. podcast e a gente sabe que no início não foi fácil, né? A gente ter Sim. se destravado no meio digital, né, Flávia? A Sim, gente não é nunca fácil. tinha, a gente nunca tinha aparecido e assim, cada vez é uma evolução, né? A Sim. gente aprende a cada vez mais a se comunicar melhor com vocês, para a gente conseguir ser mais transparente possível e a gente também conseguir engajar o nosso público. Então, todo dia é um dia para aprender alguma coisa nova, né? E quando Sim. outras pessoas veem que a gente precisa desenvolver aquilo, é melhor ainda, porque daí você vai estar enxergando aquilo que precisa ser melhorado em você, né, Flávia? Sim, bem isso. É muito legal, Gabriele, né? Como eu estou falando com muitas pessoas durante todo o dia, né? Então Aham, você vê ali algumas pessoas falar, eu vi ali no LinkedIn, eu vi o teu podcast, né? Então aham. é muito legal pra gente e já teve pessoas que veio e falou assim, por que vocês não falam sobre esse tema? Hoje na área do RH é muito legal. O feedback a gente decidiu falar devido a isso. Algumas pessoas Uhum. vieram conversar com a gente. Ele falou, Gabriele, vamos fazer sobre o feedback, porque alguns gestores estão comentando sobre isso. Então, isso Uhum. é legal. A gente também recebe o feedback e é muito legal. Né? Uhum, com Depois eu certeza. vou dar até uma dica ali bem bacana de um feedback. Mas o feedback também a gente tem várias estratégias, né, Gabriele? Uhum, com Então, a gente tem certeza. algumas estratégias também em que a gente pode colocar em prática para receber o feedback também. Então, o feedback também é aquela situação, você tem que estar com a mente aberta, você tem que Uhum, estar disponível para ouvir e, assim, saber receber. E alguém vai vir me dar o feedback. Então, assim, não interrompa. Fique uhum, atento, escuta, fica de olho, ouvindo, observa como é que a pessoa está falando. Olha, você tem que melhorar nisso. Então, assim, não interrompa. uhum, Sim, esteja com a cabeça aberta para você absorver o que você vai ouvir. Não é uma crítica, você vai ouvir para tentar melhorar. Então, não interrompa. Evite ficar na defensiva, porque assim, mas não fui eu, mas não fui eu. Antes que a pessoa termine, espera ela concluir, não fui eu. Tudo bem, não fui eu, uhum, mas assim, vamos concluir. Então, e realmente poder entender o que está sendo dito. Porque se eu ouvir atentamente, eu não vou ficar na defensiva, eu vou ouvir. Então, eu vou ficar observando o que vai ser dito e isso vai me ajudar. Com uhum, certeza vai me ajudar. Eu falo de alguns exemplos, Gabriele. A gente hoje tem vários colegas no WhatsApp, em vários grupos de amigos. Eu sempre dou essa dica, né? Vem um colaborador conversar, mas falaram que eu tô falando assim. Cara, pega ali dois, três amigos do teu convívio, do teu WhatsApp ou de um grupo de amigo, manda uma mensaginha ali para eles no WhatsApp. Olha, fulano, me dá uma sugestão aí. Como é que você acha que eu sou? Eu me comunico bem?
né? O cara que é um Uhum. gestor, que é um líder. Pergunta para algum amigo, para algum familiar: olha, como é que é a minha comunicação? Você acha que eu me comunico bem? Você acha Uhum. que eu consigo transmitir para vocês o que eu quero realmente transmitir? O que que você acha que eu posso melhorar? Então, isso é muito legal quando você faz isso com seu grupo de amigos, porque às vezes você não está apto ainda para receber um feedback de um supervisor, de um gestor, de um patrão, alguma coisa assim. Uhum. Então, começa falando com algum amigo que eu tenho certeza que vai ajudar. Com Só que certeza. assim, você tem que estar com a cabeça aberta, bem disposto para ouvir o que vai vir e que realmente vai vir ali coisas boas e coisas que você precisa melhorar. Então você tem que Aham. estar atento para quê? Para que o que vai vir ali você avaliar, estudar e ver, poxa, meu amigo falou que eu falo, eu enrolo um pouquinho e eu falo. Então, onde que eu vou buscar essa melhoria? Existem Uhum. formas de buscar, mas então ouça atentamente, né? Veja Uhum. realmente o que que eu preciso melhorar e reflita. É a melhor coisa é refletir o que eu preciso melhorar e aí sim eu vou dar sequência. Com certeza. E a gente vai aqui dar um plano de ação para quem está aqui assistindo o nosso Sim, episódio, né? Vamos falar lógico. 5 passos para você transformar o seu feedback em uma melhoria real, hein? Fiquem Sim. atentos. Então, o primeiro que a gente vai falar é exatamente o que a Flavinha estava falando. Escute ativamente, né, Uhum. Flavinha? Muitas vezes a gente fica com essa defensiva, quando a gente fica com essa defensiva, a gente acaba, parece que a gente fica surdo, né, Flávia? Fica, Então, lógico, não quero ouvir. com certeza, escutar ativamente, né, prestar atenção no que está sendo dito, sem interromper, sem julgar, né, estar aberto ali às críticas e sugestões. Então, é muito importante esse passo, não esqueçam. E o segundo passo, reflita sobre o feedback. Né? Após a Uhum. conversa, reserve um tempo para você processar o que está sendo recebido, identifique os pontos chaves e como eles se aplicam na sua realidade. Né? Refletir sobre o que está sendo dito, por exemplo, se aquele gestor falou que você precisa melhorar a sua comunicação, perceber em que parte de comunicação que está sendo dito. Por exemplo, se é no telefone, se é por e-mail, se é por WhatsApp. Então, é importante você também pedir informações para aquele superior, para que ele consiga ser mais assertivo e você também conseguir evoluir mais assertivamente, com certeza. O terceiro é pedir mais perspectiva, né? Como mencionamos, o feedback 360, você faz pergunta para os outros colegas, outros Sim. superiores, até subordinados também. A gente fala aqui sobre o gerente, né, que tem os seus Uhum. subordinados. Também é importante para a liderança correr atrás disso daí. Né, para conseguir evoluir a sua gestão e porque principalmente pelo fato, né, Flávia, que o gerente ele tá ali para também dar o exemplo. Então, quando algo dá errado na gerência dele, dá errado em toda a equipe. Então, é É um importante essa degrau, né? parte. Exatamente. E aí você consegue ajudar, né, e construir um panorama ali mais completo do que você precisa melhorar, né, tendo essas perspectivas a mais. É exatamente isso, Gabriela. E assim, baseando-se nos feedbacks Uhum, recebidos, então você vai avaliar. Depois que você recebeu os feedbacks, você vai avaliar, reflita. Reflita e defina metas. Defina as metas claras que você vai conseguir melhorar. Ah, eu uhum, preciso melhorar o jeito que eu falo com as pessoas. Eu sou meio grosseira para falar com as pessoas. Então tá, eu vou definir metas, tá? Eu vou treinar, eu vou ficar na frente do espelho, eu vou conversar com meu filho. Pergunta pro filho como é que é o uhum. feedback, né? Então eu vou conversar com meu filho, eu vou chamar um colega, olha, tu acha que eu sou grosseira quando eu vou te passar uma tarefa, quando eu vou te passar uma informação? Você acha que é grosseiro o jeito que eu falo com você? Então assim, defina isso aí, reflita, pega lá um Uhum, caderno, uma caneta. Eu sempre falo assim, né? Tudo que tu coloca no papel fica bem mais claro. com Então certeza. escreve ali, olha, eu preciso melhorar o meu tom, o jeito de falar, porque um supervisor, quando ele vai falar com o pessoal da equipe, dependendo do jeito que ele fala, o pessoal da equipe ali eles recebem, ai, hoje o meu chefe tá com a gota.
Hoje ele tá com sangue nos olhos. Eu escuto muito isso. Ai, hoje o líder tá com sangue nos olhos. O que que aconteceu? Aham, Não é. Ele já vem dali porque o supervisor dele também veio e deu uma conversada com com ele. certeza. Então, o diretor vem e fala, né? Olha, você tem Uhum. que melhorar isso, isso e isso na tua equipe. E aí, o próprio líder vai lá e dá a paulada na equipe dele. Então, assim, é uma escada. É como você falou, Exato. Gabriele, é uma escada. O supervisor vai passando, então são um degrau. Cada Uhum. degrau vai chegar de uma forma aquela informação, aquele jeito que você precisa melhorar. Então, assim, reflita, é, faça metas claras, eu preciso melhorar. Começa uma leitura, um curso. Hoje na internet existem diversos cursos. Muitos. A inteligência emocional hoje é um ponto crucial hoje para receber o feedback para a vida. Então, a Uhum. inteligência emocional ela está junto ali com várias coisas do nosso dia a dia. Eu preciso ter uma inteligência emocional para quê? Para que eu saiba receber o meu feedback e consiga dar andamento. Você imagine essa colega minha de trabalho se ela ouvisse esse feedback todo e falasse que ela não está conseguindo transmitir, falar tudo aqui, ela mandaria todo mundo para aquele lugar e não quero mais, esse Imagina. serviço está um saco e não sei o quê. E vocês que não estão É. sabendo falar, vocês não estão sabendo usar o que eu estou Uhum. comprando. Tu imagina como que ia acontecer? Ia Ia ter ser que sobrar demitida. para a Flávia contratar outra compradora. Aí eu ia lá correr, procurar uma outra compradora, que é uma luta, e trocar a equipe. E quando você troca a equipe por um feedback que não foi bem recebido, isso Uhum. acaba prejudicando o clima ali do pessoal. Com certeza. Porque o que que acontece? Ai, fulano foi embora porque o supervisor falou grosseiramente com ela. Deu um Ai, feedback e aí ela foi é, embora. Só que não é pois assim é, que foi funciona embora. também. E é simples você ir lá e trocar o colaborador, só que não é assim que funciona. Uhum. Não é uma roupa, cada vez que eu não gosto dela, eu jogo fora, vou lá e troco. Então, assim, é o jeito de se ajustar naquela empresa, naquela função, e o jeito de saber levar isso aí. Então, Uhum. assim, seguindo os passos que a gente falou um pouquinho, os passos que tem, vai procurar, seguindo esses passos, você vai conseguir absorver o feedback. Porque não é Exatamente. difícil. No começo é difícil, lógico, mas depois você vai alinhando e vai colocando com o seu dia a dia. Vai colocando do jeito que fica melhor para você, mas tem que melhorar. Então, Uhum. assim, Com se você certeza. absorver o feedback de uma maneira eficaz, ela vai te transformar. E quando a gente fala isso, a gente fala para o colaborador, para o gestor, para o Uhum. pessoal do RH, para o pessoal do financeiro, porque todo mundo precisa de um retorno como é que eu estou. Né? Então, Uhum. não quer falar com o colega ali pelo WhatsApp? Fazem cartinhas, fazem reuniões ali de vez em quando, coloca aquela caixinha de sugestões, sabe? Ai, vamos fazer uma caixinha de sugestão aqui, não precisa dar nome. Ai, como é que fulano está sendo? Vamos avaliar fulano, mas isso tem que ter todo o respeito, né? Com Tem que existir um certeza. respeito, porque todos são capazes de melhorar e saber receber as informações, mas precisa, antes de qualquer coisa, é ter o respeito com cada um, né, Gabriele? Com certeza. Ali você falou em criar metas para poder conseguir chegar no seu objetivo, mas também é importante você seguir essas metas e conseguir atingir cada uma, porque Exatamente. não tem nada melhor, né, Flávia? Você tá ali, ó, escritinho a meta que você tem que seguir, e aí você cumpriu com aquela meta e você dá um check. E aí percebe o quanto que Exatamente. você está evoluindo e você vê o resultado no final, não é mesmo? E aí Sim, vem uma frasezinha aqui maravilhosa. Lembre-se, viu? Feedback é o espelho que reflete as oportunidades de crescimento que muitas vezes não enxergamos sozinhos. Use-o sim. para se aprimorar e alcançar novos patamares. É isso que acontece quando você segue o seu feedback e consegue evoluir, criando metas e atingindo elas, E cada assim, uma delas, para poder conseguir chegar num objetivo maior, né, Flávia? Isso é muito é lindo isso de ver. aí. Hoje à tarde eu estava lendo
um capítulo ali que o professor Leonardo Uhum. escreveu, né? O professor Leonardo, eu tive um curso com ele agora há um tempo atrás. Ele até acho que futuramente ele vai vir aqui conversar com a gente e ele colocou ali algumas metas a ser cumpridas, né? Então, o que que ele Aham. colocou ali? Ai, tu vai fazer um plano de começar a academia. Começo a academia, vou um mês, 2 meses, já desisto porque tá frio, porque tá calor ou por causa Aham. disso. Ah, fiz uma meta ali, vou começar a fazer um regime. Aí eu vou uma semana, mas na primeira festa que eu tenho, eu vou lá e já começo a comer tudo que tem de Que doce, não sei o beleza! que mais, que beleza. Ah, e vou colocar uma meta aqui que eu vou começar a andar 10 quilômetros a cada final de semana. Eu vou em um, daí depois o meu tênis apertou, depois fez uma garoa, um tempo frio, não vou mais. Então, metas Uhum. são metas, é exatamente isso que você falou, Gabriele. Então, se Exatamente. você definiu, você colocou no papel, vamos cumprir. Nós fizemos a nossa meta essa semana, né, Gabriela? Então, Com a gente vai certeza. começar a cumprir a nossa meta. Todo mundo tem um checklist, todo mundo tem metas a ser cumpridas, e isso é muito importante. Isso tem que ser seguido. E quem não faz o seu checklist, quem não faz essa programação, esse plano de ação, comece a fazer, você vai ver a diferença, mas comece a fazer e cumpra com aquilo que você está colocando ali. Não adianta você colocar metas que não podem ser alcançadas, então colocar assim Sim, pequenas ações por dia, né? Você colocando ali uma meta por dia ou por semana e conseguir atingi-la conforme vai passando de acordo com o período que você colocar. E é isso, né, Flávia? A gente falou um é isso pouquinho aqui aí. sobre o feedback 360, como que você faz para conseguir chegar no seu objetivo e transformar o seu ser e conseguir ser melhor, né, Flávia? A gente Hum, fala muito que a gente está sempre em evolução, então é muito importante esse assunto do feedback, né? Você conseguir receber, refletir e colocar em prática para melhorar. Muito é obrigada verdade. a quem ficou até aqui assistindo o nosso episódio, é muito importante. Você que tem aí uma história para compartilhar sobre o feedback, que você recebeu um feedback, conseguiu colocar em prática, conseguiu evoluir, passou de um cargo para liderança, compartilha aqui com a gente, isso é muito importante, tá bom? Curta, compartilhe esse vídeo, compartilhe com um amigo, o seu professor, os seus pais. Compartilhe, gente, para ajudar nós aqui também. E siga-nos aqui no canal para não perder mais nenhum episódio, tá bom? É isso mesmo, Gabriele. Então, assim, a gente também, eu e a Gabriele, a gente está hoje pedindo feedback para vocês também. Então, coloca aqui nos comentários para gente o que que você achou do nosso tema de hoje, o que que você pode sugerir para a gente novos Isso. temas. Então, assim, existem muitos temas muito importantes. A gente já falou alguns temas aí bem bacanas, a gente tem recebido feedback e hoje, através do podcast do feedback, a gente quer muito um feedback sobre esse tema, sobre o Com que a gente falou. certeza. Então, a gente faz um resumão, a gente faz um bate-papo assim bem legal, bem descontraído, né? Porque se a gente for começar a falar realmente, né, Gabriele, sobre o assunto, a gente vai precisar ficar ali em 2 horas, porque a gente fala É bastante. Quando a verdade. gente começa a entrar naquele tema, a gente gosta. E assim, o legal é que são temas que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Uhum. Então, isso é legal. E eu costumo também sempre estar pedindo feedback para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu trabalho, para os colegas de trabalho. Olha, você acha que dá para a gente fazer isso, aquilo, outro? Então, isso é legal. Então, compartilha com algum amigo, com algum colega de trabalho, com o seu supervisor, com o seu líder. Compartilha, convida ele para vir assistir o nosso podcast. E quem sabe você não pode encaminhar para ele esse podcast de hoje, para que ele possa também avaliar, ver como é que é e façam aí uma Isso reunião na mesmo. equipe e depois compartilha com a gente. Combinado, então? A gente só agradece vocês, quem ficou até aqui. Muito obrigado. E na próxima semana a gente vai ter aí outro episódio muito bacana, né, Gabriele? Vai ser Isso muito mesmo. bacana. Com Obrigada, certeza. até mais, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, Até a tchau. próxima.